Bem, eu estou aqui com o Birajara dos Santos Chinelli. Bem, ele é mais conhecido pra gente, todo mundo. Se falar esse nome aí, ninguém vai entender nada, ninguém sabe quem é. Mas ele é conhecido mesmo como Bira Chinelli. Bira, quero ir direto aqui para sua vida. Como é que você me falou aqui que você é de Camaçari, nasceu aqui, né? Fala um pouco sobre isso aí, o começo da sua vida, como é que foi isso? Primeiro é um prazer, né, esse convite. Eu sou de Camaçari, filho de Camaçari, né? Apenas, quando eu nasci, meus pais não tinham uma verdadeira condição de vida. Eu, em seguida, fui emprestado para uma irmã da minha mãe que morava em Salvador, né? Mas nasci aqui, passei algumas dias aqui por questão de condição, né? E aí eu fui para Salvador, né? E lá, com esses pais que começaram a me criar, né? Aí eu fui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Com idade de 4 anos, eu perdi esse pai que estava me criando, né? O adotivo, né? O adotivo, né? Ele trabalhava na Undina, né? Naquele tempo. A Undina era quando aquele restaurante lá em cima, tinha aquele morro, na descida era aquelas praias, né? E aí ele sofria do coração, né? E também bebia. Aí, com 4 anos de idade, sempre a gente ia. Ele tinha só um outro filho, por isso até o motivo de minha mãe, né, ter emprestado, né? Ele só tinha um filho e a gente tinha um costume de todas as tardes, né, ir buscar ele no ponto do ônibus, né? E nesse período aí de 4 anos de idade, ele chegava, sentava no meio, um do lado, outro do outro. E nesse período ele morreu sentado lá da gente. A gente com 4 anos de idade. No ônibus? Não, já dentro de casa. Dentro de casa, né? Dentro de casa, no fundo do quintal. Sentava, toda vez que ele chegava. E sentava ali? Sentava ali, a gente ficava trocando ideia, conversando, brincando, aquela coisa de pai mesmo, né? E aí, quando ele morre, as coisas começam a piorar um pouquinho. Porque essa minha madrasta, também mãe de criação, ela vivia aqui porque vendia acarajé, essas coisas na rua, né? Sei. Mas tinha uma condição melhor do que a minha mãe verdadeira, que continuou morando em Camaçari. Ela só fez, né, emprestar a gente, né? Mas continuou morando aqui. E aí, 4 anos, 5 anos de idade, a coisa começou a apertar um pouquinho, né? Porque perdeu o pai e tudo, e ela vivia do acarajé. E aí, com 6 anos de idade, eu comecei a acompanhar ela, vendendo acarajé no Mercado Modelo. Sei. Vendendo lá. Vendendo acarajé. Com 6 6 anos de idade. O Mercado Modelo, na época, tinha aquele ponto de ônibus ali, que chamava Terminal da França, né? Tinha o Mercado Modelo, com uma circunferência mais ou menos de 800 metros de ponto de ônibus, né? E aí, 6 anos, 7 anos. E aí, acompanhando aquela ali, naquele meio ali, a gente via de tudo, né? Mercado Modelo. Via de tudo, coisas boas, coisas ruins, marginais, polícia correndo atrás de ladrão. E aí, para poder completar essa renda nossa, veio a ideia, já com 7 anos, eu ficava do lado dela e botava um tabuleiro para vender frutas. Olha como são as coisas, né? E aí, frutas de todos os tipos, laranja, uva, umbu, queimado, maçã. Aí foi 7 anos, 8 anos. Resumindo, com 10 anos, a coisa apertou lá embaixo, porque ainda estava sem uma condição. E minha mãe cá já passou a ter uma condição melhor. Aí, 10 anos, eu retorno para Camaçari, né? E aí também, sempre aí nos 46, né? Casa de taipa, né? Cobertura parede de coqueiro naquela época, né? E ali nos 46, quando chovia, né? Era um arerê, porque a casa no pé do morro, né? Sim, a água vinha. Tudo. E aí, 10 anos. E eu sempre fui um cara impaciente, né? Com essa questão, tá vendo as coisas ruins e ficar acomodado. Aí eu ia para a rua. Enfim, em Camaçari, quando eu vim com 10 anos, aí já o que tinha pela frente para trabalhar, ganhar dinheiro, eu ia. Eu já fui servente em Camaçari, eu já varri a oficina para ganhar um dinheirinho, eu já tomei conta, na época chamava de quitanda, só a fim de levar um pão de tarde para casa. E aí vai rolando, 10 anos, 12 anos. Quando chegou
aos 15 anos de idade, minha mãe conhecia um gerente do Hotel Balneário Dias Dávila, né? Conhecia ele. E esse hotel era como se fosse o Hotel 5 Estrelas da Bahia. Porque em Salvador não tinha um hotel igual aquele. Do que você imaginar, tinha naquele hotel. E aí, conversando com ele, explicou tudo a ele. Ele fez, a gente tem uma vaga aqui, né, seu filho não tem nenhuma experiência de nada, o que eu posso fazer é levar ele para ser ajudante. Quando falou comigo, eu disse, eu vou. Topei na hora. E qual era o trabalho lá? Né? O hotel era muito conceituado. Pra você ter uma ideia, na época, a Bahia e Vitória se hospedava lá. Porque em Salvador não tinha essa questão de concentração, essas coisas, né? E aí eu fui para lá e comecei a trabalhar de quê? De pegar todas as pessoas que chegavam para se hospedar, né? Eu ia lá no carro, pegava as malas e levava, né, no seu apartamento. E ali você ia ganhando sua gorjetinha. E a coisa foi fluindo tão bem que eu tinha um salário mensal, né? Mas chegou ao ponto de eu nem mexer no salário, porque da gorjeta. Porque se o hotel é bom, vai gente só que o hotel, eu não sei se você conheceu, Ayrton Carlos Nunes, na época foi prefeito de Herdávila ainda. Não, eu já ouvi falar dele, mas não... Ele era o administrador, mas com uma disciplina assim que você imaginar. Eu era ajudante, mas a gente tinha que usar aquele paletó branco, né, sapato que você tinha que pentear o cabelo nele. Isso aqui, eu ainda ruim, tinha que ser mais cuidadoso ainda com a disciplina que tinha o hotel, né? E aí, eu me dedicando também, não fiquei só acomodado em estar carregando as malas. E aí, naquele momento que não tinha nada a fazer, eu ia ver como é que os garçons trabalhavam. E aí, quando acabava todo aquele movimento do hotel, eu ia ajudar os garçons a tirar os pratos da mesa, levar para a cozinha para lavar, enfim. E aí a coisa foi passando. E também foi logo na implantação do polo. Aí o hotel, ele como era bem munido de tudo que você imaginar, boate, era bem frequentado. O hotel tinha 100 apartamentos e 24 casas que atendia famílias, chegava lá grande, né? E também quem era de fora tinha um apartamento lá para dormir e ficar, porque era só uma folga por semana. E a coisa começou a fluir tudo, aí eu fui passar também, não só ser carregador de mala, como também ser ajudante de garçom, né? Porque eu queria me interessar. E como tinha toda a diretoria do polo, na época, ficava lá, né? Gente da Alemanha, era mais Alemanha e japonês, né? A não ser isso, era Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, que tinha aqueles engenheiros, né? Que ficava lá. E aí, com o meu jeito, eu fui pegando amizade com essas pessoas. E o Hotel Balneário também começou a fazer campeonatos de futebol de salão, né? Foi quando eu comecei a jogar futebol de salão, já foi lá, eu com 15 anos de idade, né? Aí comecei a jogar futebol de salão e tudo. E aí, em um belo tempo, teve um torneio só das empresas do polo, né? E aí, nessa empresa, um diretor, que era o diretor da SAD na época, faltou gente para jogar no time dele. Como ele já me conhecia dos campeonatos que já estavam rolando no hotel, né? Ele aí me chamou, Bira, nosso time está faltando hoje, quer completar? Eu digo, eu vou, agora tem que falar também com o dono do hotel, porque tinha uma disciplina que você nem imagina. Para você ter uma ideia, funcionário do hotel não andava dentro do hotel, se misturando com... Não, tinha um lugar para a gente transitar tranquilo. Aí ele foi, o cara também não ia dizer a um diretor do polo que não, né? Aí eu entrei no time do cara, resultado, eu comecei a participar, todos os jogos que a SAD ia fazer, chamava SAD a empresa, né? Ia fazer, ele me convidava, eu já era como titular, né? Aí vai rolando 70, isso foi no ano 70. Aí vai rolando 70, quando chegou no ano de 75, com a amizade que eu já tinha com ele me chama assim e disse, Bira, você não tem vontade de sair do hotel, não? Porra, imagina. Aquilo ali foi não é possível um negócio desse. Aí eu disse, engenheiro Elcio, na época, eu vou sair daqui para trabalhar no polo, fazer o quê? Ele fez, não, eu vou lhe fichar na SAD, mas é mais para você jogar bola. Mas como eu tenho que justificar, eu vou colocar lá você como auxiliar de almoxerife.
Mas a gente não quer que você vá trabalhar todo dia, porque quando chegar no dia eu quero você todo inteiro. Você vê, mas, pô, né? Aí eu aceitou tudo aí. O hotel, eu tinha tanto conceito bom no hotel que eu ainda passei um mês dormindo no hotel, mas trabalhando lá, até ter um transporte aqui da sede para o polo, né? E aí foi. Eu não me conformei com aquilo, ficar lá para jogar bola. Eu disse, Gero, já que o senhor me colocou como auxiliar de almoxarife, eu quero ir para o almoxarifado. Almoxarifado, uma estrutura imensa. Porque foi dali que eu comecei a entender o que era logística, o que era organização, o que era toda uma questão. Porque eu já estava vindo do hotel, o que é uma disciplina, o que é higiene, o que é tratar com humildade as coisas. Já vinha, aí veio para o polo, pega essa parte aí, né? Resumindo, aí também foi em 75, a coisa foi fluindo, o polo também foi. E aí apareceu um teste, para fazer teste para auxiliar de encanador, lá mesmo. Eu, Gero, chamei ele, disse, eu quero fazer esse teste. Fui e passei no teste. Aí passei a ser ajudante de encanador. Aí a coisa foi fluindo, eu saio da SAD como agente de encanador, aí vou trabalhar na CETAL como agente de encanador. Aí apareceu outro seminário, outro curso, para encanador. Eu fui, passei e fiz o curso. Aí já fui trabalhar na CETAL como encanador. Passei um tempo na Estireno como Salvador, como encanador. E aí fiz um teste na CEMAN, Central de Manutenção da Copene. E aí passei no teste. Finalizando, eu passei 4 anos na CEMAN. Quando chegou no ano de mais ou menos 81, 82, aí estava vendo aqueles cortes, porque a coisa já estava acabando. E aí aquela relação de pessoas que tinham salário maior entrava no corte, né? Aí eu entrei no corte desde 82, mês de agosto. Aí eu disse, aí eu quero dar uma descansadazinha, vou dar uma descansada para depois sair para trabalhar. Mas aí, no outro dia, surge a necessidade que a DECOM estava precisando de gente. Naquela época, prefeito não era votação, era pelo Exército, né? Era biônico, né? Humberto Heller, né? E aí surge esse negócio da DECOM, está precisando de gente. Aí eu fui lá, só tinha vaga, né? A vaga para ser almoxarife e passei todo o pessoal. Mas olha o que eu fiz lá na SAD tem efeito. Foi a base, né? Quando tem auxiliar, eu digo, pronto, aí fui, fechei na DECOM. Na época, o Odilon Montenegro, né? O diretor da DECOM e tudo. O Odilon é antigo aí na área, viu? O Juarez Moro, uma turma. E aí fui, fechei na DECOM, cheguei na DECOM, fui ser auxiliar de almoxarife, não tinha mais dificuldade. Ao contrário, o almoxarifado do polo era uma outra coisa que era almoxarifado da DECOM, mas era diferente, uma diferença enorme. Quer dizer, eu não tive muita dificuldade. E aí, chego no almoxarifado da DECOM e comecei a trabalhar, né? E aí, eu não me conformava com aquilo de ser só despachante de balcão. Aí tinha 4 mesas, cada um funcionário, e eu ia lá na mesa sabendo o que os caras estavam fazendo. Resumindo, peguei rapidinho, fácil, né? De relatório e tudo. Aí foi quando vem a eleição, né? Teve a eleição. Aí sim. Caetano ganha a eleição, né? Naquela época. Foi, eu lembro. 85, acho. 85. Aí ganha a eleição. 85, acho que foi 85. Ganha a eleição. Aí, quando já vem a reforma da DECOM, aparece meu nome para ser o encarregado geral de compras. Olha como são as coisas. Mas tudo por causa do meu desenvolvimento. Que você foi crescendo aos poucos. Fui crescendo aos poucos. E não tinha relação, não tinha amizade com ninguém. E aí aparece meu nome para ser o encarregado geral da DECOM, né? E aí a coisa foi só para frente. Quem também veio logo em seguida a outra eleição, aí tudo ganha. É porque foi só 3 anos, né, o mandato. Aí quando tudo ganha, a primeira coisa que ele faz é acabar com a DECOM, DECASA, com tudo. Que até hoje, eu, por exemplo, não consigo entender, já que esses setores viviam do seu próprio dinheiro, do seu próprio orçamento, né? E às vezes tinha até dinheiro para... E aí acaba. Mas também tudo ele fez uma coisa boa. Chamou o pessoal do DECOM e disse, olha, quem quiser ir embora, eu vou dar as contas, eu vou prestar. Mas quem quiser pode ser transferido para a prefeitura. Como eu, na época, não estava precisando de ter aquele dinheiro na mão, porque já vinha do polo. Está vendo, né?
Aí eu disse, não, eu quero ser transferido, né? Aí fui para a prefeitura, aí fui para a área de patrimônio, né? Eu fui trabalhar em vários setores, patrimônio, naquele tempo tinha o COTRAN, né? Que a prefeitura mesmo abastecia seus carros, controlava, fazia tudo. E eu já fazia isso lá com o Batista. Eu tinha um controle de transporte, Batista, né? fazia quanto o carro gastava para tal lugar, depois saí de lá, fui para a vigilância, depois fui tomar conta de contrato da prefeitura, enfim. E aí a coisa foi fluindo, né? E graças a Deus, do meu jeito, já vinha de uma escola, o que era viver com pessoas boas e ruins, no meio de tudo sem imaginar, mas eu preferi aquele caminho, né? Porque eu tenho um negócio comigo. Eu acho que Deus, ele me preparou sem eu saber para aquilo ali, né? E ele me mostrou duas portas, né? Uma estreita e uma larga. Você quer passar por onde? Eu não quero passar pela larga, que é muito fácil, eu quero ir pela estreita, né? E foi por aí que eu fui, né? E deu certo. E aí deu certo. Foi quando o Tude veio, depois pede eleição, volta, foi quando começou a questão, né? Da criação do Espaço Camaçari 2000, quando começou o Camaforró, quando começou o Camafolia, tinha aquela festa de Guarajuba, né? E aí comecei também já a ficar fixo morando em Camaçari, né? Por exemplo, eu queria que você voltasse, eu acho que foi antes, né? Essa questão da Bamuca, né? Isso. Essa história da Bamuca, como é que foi? A Bamuca, foi que ano, assim? a Bamuca é em 79, né? 77, né? A Bamuca. Só que nessa época eu já estava morando em Camaçari, já estudava em Camaçari, e tinha duas bandas em Camaçari, né? Que era Polivalente e Santo Mar de Cantuária, né? E aí, só que a coincidência é que Sinésio era o professor das duas, tanto Santo Mar de Cantuária como... e aí a coisa começou a fluir tudo, e chegou um determinado tempo que chegava muito convite para essas bandas tocar fora. E aí sempre tinha aquela coisa, quem vai? É Polivalente? É Cantuária? E aí ficava sempre naquela agonia. E aí conversa vai, conversa vem. Eu acho que o Sinésio chegou para os dois diretores, tanto o Santo Mar, vamos sentar tal dia. E eu já era um líder da banda Santo Mar de Cantuária, né? Eu comecei tocando fuzileiro, mas já tinha comigo uma liderança, né? Tanto que o Sinésio, às vezes, quando precisava, bira que vai. Já tinha essa questão da liderança minha que vem, acho que é de berço mesmo, né? E aí, sentamos na mesa, a diretoria do Santo Mar de Cantuária, a diretoria do Polivalente, Sinésio, e de aluno só tinha eu, porque já era diretor, aluno e diretor da banda, né? E aí, por que fundamos? Por isso. Porque chegavam os convites, e aí não tinha uma coisa, quem vai é fulano, quem vai é ciclano. Então, para criar isso, vamos criar uma banda que representa o município, né? Uma única banda. E aí foi criada a Bamuca, e aí a coisa foi, né, fluindo. Aí sim, quando chegava era aquela feira do interior que tinha, né? E várias tocadas para a Copene, que fazia muito. As empresas do Polo também, quando convidavam. E aí já ia a banda representando o município, e não Santo Mar de Cantuária ou Polivalente, né? E aí você falou que dos que fizeram a primeira reunião lá, que organizaram, não ficou todos, nenhum, né? Os diretores, que era a professora Zefa, o próprio Sinésio, né? Também que faleceu. Até mesmo a mãe de alguns alunos também que entraram no início faleceu. Então, só resumindo, tem você mesmo, né? De quem fundou a Bamuca, só tem eu, né, para contar a história, né? E o motivo foi esse, né? E aí a Bamuca só veio crescendo, né? Crescendo, porque Sinésio foi um grande, né? Líder, né? Foi um grande líder. Ele colocou a Bamuca, né, nos eixos. Naquele tempo, os pais, de um modo geral, acompanhavam a Bamuca, né? E naquele tempo, para não trazer qualquer pessoa para se inscrever, aí houve aquela questão do... Cada aluno levava uma pessoa para apresentar. Foi quando até eu levei Gil, né? Gil, é isso que eu ia perguntar. Foi quando eu levei Gil para a Bamuca, mas também pela capacidade dele, né? Pela a forma dele conduzir as coisas, ele tomou conta direitinho do recado, que chegou ao ponto de um período para frente ser presidente da Bamuca, e botou a Bamuca mais para frente ainda, né?
É aquele menininho, né? Simplesinho ali, ninguém às vezes talvez desse nada por ele. Mas ele quando foi para Aindamuca, ele tinha também com ele uma retaguarda muito boa, né? Eu nunca Tinha quis ser. estrutura já montada. Estrutura, tinha outros alunos, né? Tinha os pais dos alunos também que acompanhavam muito o Gil, né? Então ele encontrou a estrutura. E também você não quis ser, né? Não, eu nunca quis ser presidente da Bambuca, porque na minha cabeça era assim, ou você é presidente ou não é. Ser, para ser irresponsável, por exemplo, a gente via como é que se dedicava, né, a Bambuca. Tem que ver isso aí E quando ele faleceu, eu fui chamado, na época do doutor Juliano, pelo próprio Tude mesmo. Você não quer, senão eu não quero, porque eu não quero viver só da Bambuca, eu quero seguir minha vida e trabalho. Então eu não vou ser diretor da banda, para ir lá quando eu quiser e ser irresponsável. Não quis. Aí sempre foi presidente da Bambuca, foi Sinésio. Eu era vice-presidente. Quando o Gil assumiu, a gente continuou com o mesmo comportamento, né, de ajudar, e aí a Bambuca só fez crescer, né? Foi interessante. E aí, quando entrou, que veio o primeiro convite para você trabalhar nessa área de eventos, né? Como é que foi isso aí? Aí foi quando o estúdio volta, né? Em 88, né? Parece que 89. Nesse período aí, né? Eu trabalhava, quando ele chegou nessa época aí eu fui trabalhar, eu estava na vigilância, e aí fui trabalhar na SECAD, tomando conta de todos os contratos da prefeitura. Era eu e Serginho, né? Que tomava, Serginho que era o gerente, e eu que era trabalhar com ele. Então, todos os contratos de imóveis que a prefeitura fazia, a gente é que conduzia isso, a gente é que administrava, né? Eu ia no local, antes de alugar, tirava foto de tudo, como é que está o imóvel, dessa forma. Então, a gente colocava tudo no contrato, encontrou dessa forma. Porque depois para entregar... Para quando for outro. Então, eu trabalhava aí. E aí foi quando surgiu a questão de fazer o camaforró. Porque tinha as festas de camaçaria, mas era aqueles micareta na praça, né? Aquelas coisas. Então, aí surgiu de fazer o camaforró, né, que foi ali no Bom Preço, o primeiro ano. Porque aí primeiro foi São João, né? Primeiro São João, Aí foi fazer aquele primeiro São João ali, cadê a equipe? E aí o que é que Evandro, na época, e Júlio, Evandro era o coordenador e Júlio que era o assessor, eles dois. Mas tinha que ter uma equipe, né, para conduzir a festa. E aí chama fulano, chama um. Como eu já vinha, olha o que eu falei antes, né? Eu vinha passado por vários setores que, no fim, resumia o que é trabalhar, né? Aí você tinha a disciplina, você tinha o que é logística, você tinha saber o que era organização, uma série de coisas. Transporte, e aí chama a Bira para conduzir toda essa parte de transporte do evento. Mas lá, quando eu cheguei, já tinha uma equipe, né, dele mesmo, Verano, não sei se você conheceu o Verano. Conheci. Jerembé, um senhor profissional, né? E aí formou uma equipe para conduzir essa festa ali no Bom Preço, né? O palco de um lado, o palco do outro lá em cima. Fez o primeiro ano, foi assim um sucesso vírgula, mas como primeiro ano é claro que tinha as correções, né? E aí a coisa foi fluindo, eu fui tomar conta de toda a logística de transporte do São João. Como eu tinha a minha forma de trabalhar e sempre fui respeitado com isso, eu quero agora dessa forma. Eu quero uma equipe para fazer isso. Eu tinha uma equipe para buscar banda onde ele estivesse, monitorado pela gente aqui. Um carro sair daqui, ia pegar o ônibus. Essa ideia é boa, porque aí evita aqueles atrasos, né? Comigo não tinha essa, porque a banda furou o pneu, não. Tinha um componente nosso, no ponto do ônibus lá da banda, com ônibus local. Então, o cara deixava a gente ficar monitorado. Nunca teve problema com isso, com a redação, porque sempre acompanhei. E isso aí agora, não é toda a cidade que é assim. Não, até mesmo em Camaçari, depois que a gente... Não, acabou isso. Quer dizer, fica a mercê da banda vindo... e aí, acontecer alguma coisa, o pessoal daqui acontece não sabe isso. O que tá acontecendo. Aí a gente arrumou o São João primeiro ano. E aí, onde tem aquele prédio grande, a gente colocou ali um todo de 4x4. Vamos botar um todo aqui, bota um sonzinho aqui, porque entre lá em casa vai ficar um meio vazio. Bota um sonzinho aqui, aí quem quiser, chega aqui, brinca, dança. Foi daí que criou o Carramanchão. Um todo de 4x4.
bem centralizada ali. E aí, resumindo, quando a gente botou esse todo ali, começou a encher de gente, aí botou um pé de serra ali, e aí começou todo mundo a dançar. E a coisa foi crescendo. Também só teve o primeiro e o segundo ano ali. Foi quando o Tude também já construiu o Espaço Camaçari 2000 e, paralelo a isso, já fazia aquelas... Aí era naquela rua que tinha um bom preço na época, agora acho que é Atacadão, Atacarejo, não sei. Sim. Naquela rua, né? É. Eu lembro disso aí. Mas só que pegava a rua de baixo e a rua de cima. Eu sei, era ali aquela avenida toda. A avenida toda. E aí ficava aquele vazio. Foi quando eu falei de meio, colocar um todo de 4x4. E aí ficou... Resultado, se deu o nome do Carramanchão com um todo de 4x4, né? Aí só rodou bem o segundo ano, porque Tude já estava preparando o Espaço Camaçari 2000 e, paralelo, já estava construindo aquelas pistas, porque na cabeça dele já era para tirar a questão daqueles micaretas de lá e trazer para cá, e fazer uma coisa mais profissional. Aí fizemos o segundo ano do São João ali, né? No terceiro ano, foi quando já estava pronto, a gente aí passou para lá, para o espaço. Né? E aí também já estava na cabeça de Tude a questão de trazer um carnaval mais fora de época, fora de época e mais profissional. E aí Tude chama Evandro e Júlio e manda eles fazerem um orçamento de um carnaval. Aí os caras vão para a Amazana. A Amazana era o escritório do Chiclete com Banana. Ah, lembro. Né? E ele tá ligado lá, isso aí, na central do carnaval. Ele está num lugar desse aí, lá em Salvador agora. E aí, quando Evandro chega com o projeto e o orçamento, tudo deu para trás, né? Porque foi uma coisa assim... É como se fosse você fazer um Camafolia hoje com 10 mil e lá Amazana veio de 50. Essa parada de tudo é isso, não. Aí, resumindo, vocês vão fazer o Camafolia. Aí foi... Vai organizar a por equipe, aqui. Né, já tinha, que era ele, já tinha a equipe nossa aqui e tal, e a gente aí deu um show, né? Teve os blocos, né, de Camaçari. Aí veio aquele bloco, tinha também Maurício, que era o genro dele, que também ajudou muito a conduzir isso aí. Tudo tinha uma equipe, chamada Batista, né? Que também ajudou muito. Aí fez aquele primeiro Camafolia ali, que foi já um sucesso, né? Mesmo sendo o primeiro ano, porque a gente já vinha no detalhe. Com as outras festas, né? Já tinha uma base para... E a coordenação de evento, ela tinha uma equipe, só tinha profissional bom. Né? E o ponto forte desses eventos é essa questão do transporte. Se um transporte desse falhar em qualquer situação, falha tudo. E a gente tinha um controle rigoroso. Né? Aí vai o primeiro ano do Camafolia, já alinhado o segundo ano do Camaforró. Né? Aí foi quando houve... aquela confusão toda, né, com o Evandro, com o Júlio, do dossiê. Eu sei, um negócio meio e aí, né? Afasta, né, Evandro e Júlio na véspera de um Camaforró, do segundo Camaforró. Afasta. Por enquanto, só afastou. E Tude, ele tinha um costume dessas festas, um dia antes, 2 dias antes, ele chamava os coordenadores com a prancheta na mão para ir lá visitar a obra. E chega lá, ele diz, isso aqui pode, isso aqui está ruim, isso aqui não está, dá tempo para mudar, não dá. Aí quando chega na quarta-feira de fazer a vistoria, foi quando o Tude afastou eles dois. Aí eu digo, pô, isso o boa está correndo, né? Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que afasta, né? Evandro e Júlio. É porque Júlio, trabalhei com ele, é um profissional... Todos dois. Que eu elogio aqui, não é porque eu estou na sua frente. Todos dois. Nessa questão de organização, festa, detalhes e competência. Você lembra que toda vez que eu encontro você, que a gente fala sobre isso, eu falo você e Evandro. Né? Eu sempre falo assim dos dois, que é o que eu conheço e vi de perto trabalhar, né? E trabalhei junto. Só voltando um pouco atrás, por isso que eu falei antes aqui, que o homem lá em cima, ele me preparou sem eu saber para onde eu ia trabalhar. Isso aí é... Aqui, ó, Ibira, você vai aprender o que é disciplina, o que é hierarquia, o que é organização, tudo isso. E foi aprendendo. E aí, quando chega na quinta-feira do São João, o telefone toca. Era Batista. Vira, tudo bem, tá. Mas isso o boa tá correndo, né? Afastou e Mas tudo. aí era São João ainda, né? Já era a véspera do São João. Ah, sim.
Aí Batista Chambira, tudo está te chamando. Eu disse, eu? Eita. Foi o que eu Mas fiz. esse pessoal, ele presta atenção, ele está ligado em tudo, ele É. sabe quem é quem. Exatamente. Não, os bastidores já estavam correndo, que, por exemplo, o São João, a gente fez um trabalho de transporte, que tinha aquele perfil e tudo. E aí tudo está te chamando. Eu disse, para quê, Batista? Aí Batista foi na minha sala. Está acontecendo isso e isso. Pega a prancheta, pega o projeto e vai para o espaço com tudo. Aí eu cheguei lá. Travada, né? Aí tudo aí começa a... Para mim não pegou nada de surpresa, nem estranho, porque eu já estava dominando. Né? Na verdade, tinha coisas que Evandro Júlio só fazia assinar, mas tudo que ia fazer já era a equipe lá nos bastidores. Né? E eles dão autonomia, né? Tem o costume da autonomia. E aí foi. Confia E aí mesmo. começou Professor Bira, ele só me chama assim, né? Isso aqui pode mudar? Pode. Ele foi deixando. Aí eu também fui logo me impondo, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Já fui logo colocando as coisas. Toda a experiência. Né? Aí, resumindo, foi, mas até aí só era afastamento. Aí passou o São João todo, quando é segunda-feira, eles dois retornam para o trabalho, né? Aí eu fiquei mais aliviado aí, só que a coisa foi rendendo. E aí foi a questão, quando chegou a questão do dossiê, né? No dossiê já estava envolvido essa história do dossiê, eu não sei realmente contar direito, essa parte de Evan, ou de Bia Coutinho, de Valdir, o filho de Valdir Bandeirante, né? Que estavam os 4 envolvidos. E aí, resumindo, né? Aí já afastou Evandro e Júlio direto, né? Aí foi quando Túlio botou a mão na cabeça e disse, pô, e agora eu vou efetivar quem aqui, né? Aí já tinha Batista, que me conhecia, Maurício, né, o genro dele também, que a gente tinha uma relação boa. Jorge Nascimento, que era o secretário de Finanças, não sei se você conheceu. Não, a gente tinha uma relação assim, porque tudo da festa eu tinha que conversar com ele. Tinha que passar. Então já tinha essa... Aí juntando eles 3, chegou para tudo e disse, só tem um cara aí com... Bira Chinelli. Aí na época eu trabalhava com o Alfredo lá, né? Aí eu estava até tendo um desavença entre eu e o Alfredo, né? Porque assim, quando eu não abro mão de falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, né? Não é porque você é meu chefe que eu vou dizer tudo que você está certo e que eu vejo uma coisa errada aqui que não oriente, que está errado, né? O cara é prefeito, mas ele não é dono do mundo. O cara é secretário, mas ele não é dono do mundo. Né? Ele não né? tá definido. Tem grandes profissionais, tem grandes técnicos ao redor dele e que enxerga as coisas até melhor do que ele. Né? E estava vendo essa coisa entre eu e o Alfredo. Chegou até o Alfredo dizer que ia até me tirar. Nessa discussão, o telefone da mesa de Alfredo toca. Quando eu vejo o Alfredo, não. Aí quando falou Tude, aí Alfredo disse a ele, não, está aqui na minha frente. Eu digo, vai me demitir. Eu discutindo com o secretário de administração. E o prefeito manda me chamar. Não tinha na minha cabeça essa questão, né? Sei como é. Aí ele fez, vamos parar na sua conversa aqui, que o Túlio quer falar com você. Eu digo, pô. Aí cheguei, subi. Já subi com medo danado, discutindo com o secretário de administração. E o prefeito manda me chamar. É o braço direito do governo. Rapaz, aí quando eu entro na sala, tá lá Túlio, Batista, Maurício e Jorge Nascimento, os 4. Aí também Túlio foi bem... a partir de agora você assume a secretaria, né, de eventos. Aí eu já sabia de tudo, já estava bem entrosado de tudo. Pronto, só seguiu o E caminho. aí Batista me perguntou, Bira, você quer continuar com essa equipe aí? Ou você quer fazer a equipe para você? Eu disse, não, eu quero continuar com a equipe que está aí. Você Agora, conhecia? a equipe vai rezar a partir de agora nessa castilha. Né? Agora já vai ter outra conversa com a equipe. Aqueles também que não quiser seguir isso aqui, aí sim é outra história. Mas eu quero continuar com essa equipe que está aí. Aí a coisa foi... Aí a gente fez 8 edições do Camafolia, né? Que já foi... Foi 8, né? 8 edições do Eu lembro Camafolia. que eu tive... Já estava em uma ascensão assim, muito grande, o Camaforró nem se fala mais, as coisas vinham, né?
mudando e tudo. Festa de Arembepe. A gente acompanhei tudo aí, viu? Tinha aquela festa do coco em Guarajuba, né? Que era coisa voltada só pro coco, enfim. Aí a coisa foi quando eu assumi a coisa do evento. Aí vem a questão de 2005, eleição 2004, né? Quando o Caetano entra, aí já teve essa mudança na coordenação do evento. Que aí volta Júlio, aí a coordenação é Júlio, Soldado, não sei se você conheceu. Lembra. Ou conheceu não, conhece, porque tá vivo. Soldado, Valdinei e o Tan, o irmão de Bira Coroa. Esses 4, que era... E Marcelino, que era o assessor número 1, que era o cabeça dos 4 do evento. Aí rolou janeiro, foi até o mês de agosto essa coordenação. Mas eu continuei trabalhando na coordenação, porque eu era efetivo. Mesmo algumas pessoas do PT tinham essa coisa comigo, porque Bira é ligado a tudo politicamente. Eu nunca fui ligado politicamente a ninguém, e nem sou. Eu sou um profissional, eu sou um efetivo da prefeitura, agora que procura fazer política através de gestão. Essa que é a diferença. E as pessoas não entendem isso, né? Acha que fazer política é só estar na rua, gritando, entregando panfleto, puxando o saco. Não, eu prefiro trabalhar, fazer política dessa forma. Quando você faz um trabalho bem feito, primeiro você sente a reação da população. E quando você sente a reação da população positivamente, você está trazendo um resultado político para a gestão. Você já tem um não, mas só esse fato aí já lhe dá o direito de você bater na porta de qualquer um. Exatamente. Né? Foi quando... todo prefeito, administrador, até de outras áreas, que se preze, ele tem que saber, os mais bem-sucedidos sabem que ele não vai resolver tudo sozinho. Né? Ele tem que ter pessoas de competência. Profissionais e bons técnicos. Por exemplo, tem um cara que estava com na Bandeirante, um programa que falava com os empresários, tal, aquele que foi governador, Dória. E aí ele tinha um programa, né? E aí ele estava entrevistando um cara que eu não lembro o nome, era um grande empresário. E aí esse cara tinha 350, 380 funcionários. E aí ele disse que tinha problema de pressão, não dormia para administrar esse pessoal. Aí ele foi tomar curso, foi aprendendo, depois que ele já tinha empresa, que ele foi aprender essas coisas que você aprendeu desde menino. O que aconteceu? Aí ele pergunta assim, e agora você está tranquilo? Não, agora eu estou na maior tranquilidade. Quantos funcionários você tem? 19 mil. Aí você acha que aconteceu o quê? Ele criou uma estrutura, uma logística para tudo, né? Protocolo de trabalho, etc. E ele só conversa com os diretores do setor, como o Silvio Santos fazia. O Silvio Santos tinha 100 empresas, inclusive o banco mercantil, sei lá, tinha um banco aí também. E ele tinha um cara que coordenava todas essas 100 empresas, que era um gênio, esqueci o nome dele também. E aí ele escolhendo a dedo, ele botou esse cara que resolvia tudo. Sentava com os caras lá e depois sentava com ele. Entendeu? Então essa lógica, isso aí depende do administrador. O prefeito que estiver no poder e não aproveitar, igual a gente falou aqui, Djalma Machado, ele é ligado a esse governo, ele tem que ser aproveitado. E aí quando o Caetano entra, em 2005, né? Que fez essa alteração, que entrou os coordenadores, eu continuei trabalhando na coordenação de evento, né? Me deram lá uma salinha pequenininha, que eu fazia as planilhas, né, dos eventos, e tinha uma pessoa chamada Xênia, uma grande profissional, né, que ficava comigo na sala pequenininha, eu fazia minhas planilhas no lápis, né, e ela que digitava tudo, né? E ela era parente de Caetano, e ela veio conhecer quem era Bira. E chegou um determinado tempo que ela me dizia, Bira, o pessoal fala uma coisa de você e você é outra pessoa. Né? Você está aqui, você é mais presente, as pessoas chegam aqui e lhe procuram, e as pessoas acham que você é ligado politicamente. Eu vejo você fazer um trabalho completamente diferente. E resumindo, de janeiro, chegou no mês de agosto, Caetano não estava contente já com essa equipe. Não ficou contente. Resumindo, chegou no mês de agosto, ele acabou com toda essa equipe. Como ele já não estava contente, ele já vinha se preparando. Ele já tinha conversado com o Djalma,
para a coordenação de evento ir para lá. E aí Djalma passou para ele, tá? Eu não quero, a princípio Djalma, né? Porque praticamente duas secretarias, né? Para ele tomar conta, e uma coisa é que ele não tinha, não sabia o que era. E na época eu soube que ele falou, tá bom, eu assumo tudo, agora Bira, só assumo se Bira vier. Já tem visão, né? E Caetano, no fundo, Caetano já tinha uma axé comigo. Só que naquela época tinha uma relação, gente do PT, que não achava que eu era politicamente ligado e não queria, estava confundindo as coisas, deixou de ter um profissional pensando que eu era ligado politicamente, eu fazia política, eu nunca fiz política. A minha política é tratar a comunidade bem, é fazer um trabalho que a população se sinta bem com isso aí. Né? Esse que é o meu trabalho. E aí, fui para lá com o Djalma. Foi quando a gente fez uma outra equipe, né? Equipe essa que ficou comigo até a saída de Ademar e a entrada de Alinaldo, né? Mas aí Djalma também já era outra coisa comigo, já conduzia as coisas, a gente já sentava, já discutia, já planejava. Eu lembro que na época a gente fez uma festa num espaço Cami 2000 chamado Camaçari Fest, que foi um estouro de festa, né? Com chiclete com banana, com Adão Negro, que foi um estouro de festa. Mas aí Djalma também já não estava mais aguentando, e aí chegou para Caetano, disse, aí entrega, aí foi quando o Caetano botou Marilton, né? Ah, foi. Foi quando o Caetano botou Marilton. Ainda tinha resistência de alguns componentes do PT com o meu nome, né? Ainda tinha resistência. E eu sei de todo mundo que tem essa resistência, eu sei do nome de todo mundo. E aí botou Marilton. Aí Marilton veio, a gente conversou e tudo, e chegou um determinado tempo que Marilton também já começou a deixar a coordenação de lado e querer seguir sozinho, né? E aí começou os entendimentos dele com o Caetano, porque ele queria fazer de um jeito. Foi quando o Marilton botou na cabeça de Caetano de fazer um camafolia na contramão. Você lembra disso? Lembro. Isso aí eu lembro. Em 2007. Fazer um camafolia na contramão. Aí, por que na contramão? Você sabe dizer por quê? Não. Porque tudo que Bira fazia, na época de tudo, ele queria fazer o contrário. Que cabeça. Aí chamou o camafolia na contramão. Aí, resumindo, quando falaram isso, eu fiquei... né? Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nada. E a coisa foi fluindo. Lembra que quando a gente fazia o camafolia, a gente fazia um corredor ali, né? No coisa, e amarrado com o corredor da folia, com os camarotes, a gente tinha arquibancada do outro lado. E aquilo ali era amarrado um no outro. Tinha uma ligação. E aí o que é que Marilton faz? Bota o camarote lá e bota a arquibancada em frente ao Espaço Camaçari 2000. Foi isso mesmo. Resumindo, e aí, isso a coisa está fluindo, está acontecendo, eu estou vendo a coisa tudo realmente ao contrário. E na minha cabeça, eu estava lá anotando. Isso aqui vai dar errado. Qual é a vantagem disso? O ego, né? Isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Tudo eu já estava na minha cabeça anotando. E aí, na arquibancada, ele bota um guarda-corpo, né? Para as pessoas virem. Mas como é que você bota um guarda-corpo em uma altura dessa, só com dois suportes no chão? Não tem. Com comprimento muito largo, você não tinha segurança disso. Aí quando o pessoal passar... Resumindo, aí vai o camafolia, quando chega perto de ter o camafolia, acho que na quinta-feira, mais ou menos, que o Camargo vai começar a sexta, né? Aí perto do camafolia, Caetano vai fazer a vistoria lá no local. Quando chega lá e começa a andar, Eduardo na época era o secretário, lembra? Eduardo? O irmão de Magalhães. Isso. Era o secretário e tudo. E logo de cara, você vê que aquele piso do corredor, a gente pintava de amarelo. Um amarelo muito forte mesmo. Quando as luzes batiam em cima, criava aquele brilho do amarelo. Dava efeito. E aí o que é que o Marilton faz? Pinta o asfalto preto com verde escuro. Matou, né? Ficou neutro pra caramba. E aí cadê a arquibancada? Tá cá. Aí quando eu chego perto da arquibancada, eu estou vendo a arquibancada com vento, né? Eu disse, não há de outra, essa arquibancada vai cair. Assim que começar a chegar gente, que começar a dançar. Aí, resumindo, uma série de coisas, tudo ao contrário. Até a coisa dos trios, tudo ao contrário. Eu sei, enfim. Foi uma sexta-feira,
como a folia que a gente fazia, sexta-feira já tinha 20, 30 mil pessoas na rua. Em plena sexta-feira. Nesse Camafolia que teve, não tinha 5 mil pessoas, aí começou o fracasso. Eu sei, resumindo, foi um Camafolia assim, verdadeiro. E a arquibancada que eu falei com você. Começou a chegar gente, com pouco tempo caiu. Eita. Mas... E aí começou aquela coisa de Marilton com Caetano, aquela... Aí rolou um ano, veio outro ano, continuou, mas continuou mesmo a coisa. Marilton fazia uma coisa, Caetano mandava fazer, ele não atendia. Né? E quando foi na lavagem de Arembepe, já do segundo ano de Marilton, a coisa estava tão grande entre eles dois, que na lavagem. Aí sexta-feira, eu fui para a concentração lá de lavagem e comecei a arrumar as baianas, né? Preparar tudo, justamente esperando o Marilton chegar e toda a comitiva. Aí tô lá arrumando, cadê Marilton? Nada. Daqui a pouco chega Marcelo Maia, né? Bira, pode botar o barco para andar aí que Marilton não vem, não. Eu pensei que Marilton não vinha naquele momento, mas que logo em seguida... que teve um problema e tal. Oxe, aí, como também não tinha dificuldade nenhuma, já estava bem engajado com a equipe, né? A gente botou o cortejo para andar e tudo. Pá. O cortejo acontece, tem o cortejo. Aí no final do cortejo, aí vem, você disse, não, você vai tomar conta da festa toda aí agora. Eu digo, o que foi que houve, rapaz? O marido não vai retornar. E aí foi acontecendo tudo foi quando tirou o Marilton, né? 2000, acho que 2008, parece, né? Nessa faixa aí. E aí foi quando eu assumi, né, um período curto, porque logo em seguida veio a eleição, né? Que entra a Adhemar, né? Aí quando a Adhemar entra, primeiro ano, o coordenador é Marcelo Maia, né? Mas eu já continuava porque tinha uma relação boa e tudo. E a gente foi conduzir o trabalho, mas também só foi um ano, porque um ano de Adhemar teve aquele desentendimento, né? A equipe de Adhemar Caetano. E aí a Adhemar tira Marcelo Maia e fica um ano. Ficou um tempo com Demetrios, né? Depois que um tempo, aí entrou Fábio. Lembra de Fábio? Acabou até pouco tempo que faleceu, né? Um cara super gente boa, cara fino, um cara grande profissional, né? Entra Fábio, que aí fica até a final de Adhemar perder a eleição e entrar Elinaldo. Aí que aí também já assume outra equipe, né? Por exemplo, nessa minha visão é o seguinte, para mim, eu podia ser o maior inimigo seu, de um cara como Evandro e tudo, mas eu sendo prefeito hoje, que não é minha, nunca foi, nem vai ser minha ideia, nem ser vereador, mas vamos dizer assim, na cidade, primeira coisa que eu ia fazer era os técnicos, entendeu? Porque tem os acordos. Por exemplo, agora quem está lá é a Aline, né? A Aline. Eu conheço a Aline, uma grande profissional na área de jornalismo e tal. O começo dela, ela fez muito trabalho na Camaçari TV, nessa TV aqui. Boa pessoa, uma pessoa educada, gente fina. Não tem nada a falar dela, minha amiga, gosto muito dela mesmo. Mas a experiência que ela tem para essa logística toda, tá se virando aí, entendeu? Tá até surpreendendo, vamos dizer assim, né? Porque algumas coisas aconteceu aí, deu para andar tranquilo, né? Mas eu quando eu via, e eu acompanho tudo, eu presto atenção em tudo. Você lembra que eu ia na sua sala, nessas festas e tal, eu observando, e aí eu observava outros que tiveram na mesma função, a maneira que trabalhava, e eu observava você trabalhando. Você parecia que não estava acontecendo nada, e realmente estava controlado, era sempre muito controlado e tranquilo. Talvez, por isso, muita gente teve a ambição de ir para seu lugar achando que era fácil. Porque quando viu você trabalhando naquela tranquilidade, com o seu rádio aqui, controlava todo mundo, tinha gente para fazer tudo certinho, aí o cara, pô, essa área aí é boa, mas não sabe como é que é a preparação, porque a preparação não foi ali no Camaforró. Ela foi lá em Salvador, quando você era menino. Exatamente. Entendeu? Então, essas coisas, eu trabalhei com o Evandro aí no governo, que a minha empresa montou a TV Cultura, né? Lá na Cidade do Saber, isso aí todo mundo sabe. E a gente fez um trabalho, os dois, concurso A Voz de Camaçari.
E foi com o Evandro. E Evandro me deu a ideia também do trabalho dele pessoalmente. Ele me ligava 1h da manhã para a gente resolver problema, para poder o negócio sair. E saía tudo certinho, como era com você, quando você teve... Aí eu fico assim, preocupado até, porque os governos eles se preocupam mais em fazer e cumprir acordo. Por exemplo, no caso aí da agora coordenadora, é acordo político. Certo? Porque se fosse sentasse na mesa para vamos decidir quem vai ser o coordenador, tinha que ser um técnico, um cara profissional. E outro cara como prefeito, ele vai ficar mais tranquilo, menos vão ligar para ele, vão ligar menos para perguntar, para reclamar, né? E quando você faz esse comentário, essa observação, Rui, eu não fiquei também só limitado às experiências que eu tive lá atrás. Eu fui estudar. Como até hoje eu estudo o que é logística, o que é trabalhar com festa. Tudo, até hoje eu estudo. Eu fiz vários seminários, mesmo com toda a prática. Porque até mesmo antes de entrar na prefeitura, é por isso que eu digo a você que o homem me preparou sem eu saber. Em Camaçari tinha um clube chamado Clube do Sapo, que era eu, era Bira Coroa, era Paulinho, tudo conhecido. E esse grupo fazia várias festas em Camaçari. Eu nunca sonhava um dia entrar na prefeitura e ir para acontecer um evento. Você vê como uma coisa já vinha de longe. As coisas acontecem na vida. E como eu também sou muito disciplinado na questão de organização, isso aí é coisa minha. Eu gosto das coisas tudo organizado, eu sou muito detalhista. Eu vou para uma reunião, tem 10, 15 pessoas, se eu puder, eu sou o último a falar, que eu quero... Ouvir primeiro, ouvir muito primeiro, observar e tudo. Valorização de equipe. Quando você faz uma equipe, você é que precisa da equipe, não é a equipe que precisa de você. Exatamente. Quando você valoriza uma equipe, quando você respeita ela, quando você para com a equipe que ouve, essa que é a diferença. Quando começava o Camaforró, quando começava o Camafolha Fejerembep, eu ia ficar sentado em uma sala, monitorando a festa toda pela sala, com o rádio na mão e acabou. Quem toma conta é a equipe. Porque me dava o privilégio de sair de vez em quando. Eu ia na Polícia Militar, eu ia na saúde, eu ia em todo o setor, eu ia ouvir o público, eu ia ouvir o barraqueiro, e com a prancheta na mão. Isso a festa está acontecendo. Porque quem está tomando conta era a equipe. Primeiro que a equipe me conhecia, eu sempre respeitei a equipe. Aonde eu comer, minha equipe come. Se a gente for trabalhar na aula, todo mundo em hotel, não quero ninguém para casa. E tudo isso você tem a equipe com você, né? E respeita. E aí me dava o conforto de administrar a festa dentro de uma sala. E quando terminava a festa, dia de terça-feira, eu estava com a planilha toda corrigida. O que funcionou. Porque tem coisas que você só sabe que está funcionando quando a festa começa. Uma coisa é a estrutura pronta. Tem que andar, né? E aí, quando a festa termina, você vai ouvir a população, ouvir polícia, aí você sabe aquilo. Quer dizer, eu já tinha uma festa corrigida para o próximo ano. Então, tem essa questão. A pessoa me via lá tranquilo. Chegava dia de quarta-feira, quinta-feira, véspera dos eventos, eu saía da sala às 17 horas e ia jogar bola. Chegava no clube e disse, cadê cá? Não vai ter Camaforró, não, é? Eu disse, vai. Você aqui pegando baba? Então, tem essa questão, né? Porque tinha um planejamento, né? Eu nunca abri mão de trabalhar com planejamento assim. Uma coisa é certa, tanto Túlio como Caetano, o próprio Ademar, sempre me respeitou nesse sentido, né? Chegar para Caetano, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu sempre fui respeitado com isso. Nunca me disseram, não, tem que fazer, porque... Não. Agora, o resultado eu dava. É isso que é o resultado importante. Tinha, né? Porque desde o tempo de Túlio, desde quando a gente assumiu, a gente nunca teve essas críticas da coordenação de evento, porque Bira está envolvido com isso, Bira está envolvido com aquilo. População, como teve na gestão de Aguinaldo, o pessoal pedir para tirar Luiz Mário de lá e tudo, que é um grande profissional. Agora, sim, cada um trabalha de uma forma, né? Cada um tem um jeito de administrar. Eu não chego aqui, porque fulano é não tem negócio de incompetente. Agora, existe forma de trabalhar diferente. Tanto eu como você, qualquer um que for para lá, vai trabalhar cada um da sua forma. Agora, cada um que trabalha da forma e procure trabalhar como manda as coisas, né? Trazer resultado. Eu disse a você, se você chegar lá em minha sala hoje eu trabalho na Secretaria de Esporte.
Mas se você chegar lá hoje, amanhã, você vai encontrar 2, 3 livros estudando licitação, a regra nova, o que é gestão, né, o que é logística. Não para de estudar. Porque vai ter um evento em tal lugar. Eu vou lá ver que estrutura é aquela, como é que trabalha. Então, eu não sei tudo. E as coisas passam e você vai aprendendo. Porque as coisas mudam. As coisas mudam, muda o comportamento, muda a cabeça das pessoas. Eu não posso mais fazer aquela festa que eu fazia há 10, 15 anos atrás, eu tenho que fazer uma coisa mudar, mas tudo isso tem que a gente vem acompanhando, atualizar, entendeu? O que eu fiz, o que eu passei de aprendizado na minha vida me ajudou muito. Por exemplo, eu estava aí na cultura, aí me chamaram e disseram assim, rapaz, nós vamos ter que preparar a licitação. Olha o meu curso de Direito, valendo aí agora. Minha formação de Direito. Então, tudo serve. Tudo serve. Até quando eu adolescente, fui para o Senai, algumas coisas que eu aprendi na minha vida, serviu para hoje e serve, e continua servindo, entendeu? É uma base. Hoje, para mim falar aqui, minha base de conhecimento me ajuda muito. Com certeza. Né? Até para evitar problemas, você falar o que não deve, você entrar numa área, né, complexa, sem base. Tem que ter base. Você tem que Outra coisa, eu viajei, eu saí muito, Rui. Eu fui conhecer projeto de Caruaru. Eu fui conhecer o projeto de Campina Grande. Esses carnavais fora de época, eu fui em todos. Todos com uma estrutura, porque como eu tinha amizade com alguns empresários, porque essa contratação de banda, você cria um laço de amizade muito bom, ainda mais eu que sempre, né, tive a humildade de conhecer as pessoas e de tratar as pessoas bem, né? Quando eu digo, eu tenho a obrigação de tratar as pessoas bem como funcionário público, meu dever como funcionário. Eu tenho uma obrigação como funcionário público e meu dever como funcionário de tratar as pessoas bem. Então eu viajei muito. Eu não fiquei limitado a Camaçari, eu quero conhecer o Precaju. Como é a estrutura, ia lá. Eu quero conhecer o Fortal. E em todo, conhecer a estrutura de todos esses carnavais se for de época. Porque não custa nada você olhar o vizinho, ver como é que trabalha, você tira proveito de alguma coisa. Como também já teve alguns carnavais fora de época que eu fui, e dizer, não tenho nada para acrescentar, porque em Camaçari já vinha com uma ascensão muito boa de profissionalismo, né, a grade que a gente fazia, atendendo todo mundo bem, enfim. Então, a gente não ficou acomodado só porque está fluindo bem e não aprender mais. E hoje nesse trabalho que você está... Porque é o seguinte, você é um cara que já tem tempo de serviço na prefeitura. Já. Né? Então, é um cara que tem uma estabilidade, né? E é como se fosse um concursado, né? Isso. É a mesma coisa, estabilidade. E aí entra governo, por exemplo, agora entrou um governo, ele tem uma visão... O Caetano lhe conhece, sabe quem é você. Mas tem um entorno de Caetano, né? E a política assim, ela tem, às vezes, uns compromissos. Né? A prefeitura hoje tem mais de 4, 5 mil funcionários efetivos. Mas, mesmo assim, tem essas pessoas que eu acabei de falar, que vai para a rua, que tem um compromisso de entregar panfleto, de bater em gente, de colar cartaz, de fazer aquilo e tudo. E aí, quando o cara ganha, e agora? Faz o quê? Né? E, às vezes, na cabeça dele, ele não entende que, para a máquina funcionar, tem que ter bons profissionais e bom técnico. E quando você pega esse funcionário efetivo, que tem uma certa visão, que tem um certo conhecimento, que trabalha para a administração, seja ele quem for. Eu, por exemplo, eu não ligo para negócio de sigla. Meu negócio é quem é o prefeito, é Caetano, eu vou trabalhar para o prefeito sair bem. Porque a gente é pago para isso. Né? Quem é o prefeito amanhã é Maria, eu vou trabalhar para Maria se ficar bem com a população. Essa é a minha visão. Então eu não vejo essa questão de sigla. Né? E aí quando o cara entra, tem esses compromissos, e que não é só o compromisso dele. Aí já vem compromisso porque o governador ajudou, aí vem compromisso porque o presidente ajudou, vem um compromisso porque o deputado ajudou, aí vem uma série de coisas, e o cara fica numa saia justa. E termina até se comprometendo com isso. Como é que a máquina entra? É a questão estadual, que é... Como é que uma máquina entra? Os municípios, né, que é tudo, né?
Tem certo tipo de setor na prefeitura que ou você tem profissionais bons, ou você tem bons técnicos, você vai passar um ano para aquilo aqui ajustar. A depender de quem bote lá. Se for pessoa também interessada, né? Não, eu entreguei panfleto amanhã, mas hoje eu vou me dedicar a isso aqui. Se for uma pessoa assim, menos mal. Mas se não for, como é que a máquina vai andar? É por isso que às vezes acontece em uma gestão, ele passar um ano, essa é a minha visão, é a minha opinião. Passar 1 ano, 2 anos, para as coisas se ajustar por causa disso. Até mesmo o prefeito, quando ele entra, quem foi o prefeito? Foi Bira? Foi. Cadê os projetos dele? Eu estou para lá. Ao tempo que esse cara vai fazer vários projetos, que daquele ele podia aproveitar. Só vai mudar algumas coisas, muda o cabeçote, muda a configuração, muda o que for, mas manter aquele projeto, porque ele vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro e vai dar uma resposta rápida à população. Exatamente. É o que acontece. A maioria do gestor, quando faz isso, ele entra, sai tudo. Até a cadeira ele troca. Por exemplo, agora com relação a gente tem 1 ano de governo aí que está ajustando ainda, né? Sua visão de lá de dentro. Mas é o que eu estou falando, né? Secretário, né? Pessoas novas que não deu nem tempo ainda aí tomar um curso, porque a gente via muito isso. O cara entrar aqui, daqui a pouco, cadê fulano? Está 8 dias em São Paulo tomando um curso. Quer dizer, aquele cara não veio preparado. Então, já que vai dar 8 dias de curso a Bira que veio de fora, por que não deixa a Rui, que já é daqui, e não vai precisar tomar esse curso e dar uma resposta rápida à administração, à população? O que acontece em alguns setores, em alguns políticos que entram é isso aí, porque ele quer mudar tudo, 100% ele quer ter a mudança. Por causa do quê? Dos compromissos que eu falei. Compromisso político com A, com B, C, e não é só do prefeito só. E às vezes tem política, a gente que acompanha a política há muito tempo, que o cara faz de tudo para ganhar a eleição. E depois ganha a eleição, né? E depois e agora? Quer dizer, o bolo não fica fatiado, ele fica esfarelado, ou é esfarelado, sei lá. Ele bagunça o bolo, porque não dá para cortar. A fatia não vai dar para cortar, porque é muita gente. É por causa disso. Então, quem perde com isso é o gestor, a população que sofre, porque vai passar em 1 ano para as coisas se ajustando, aí vem a questão de contrato, de licitação. Imagine um setor com uma licitação. Tira a Rui lá que tem 10 anos, só porque o cara tem 10 anos, acha que trabalhou para o cara prefeito que estava. E aí tira, aí bota a Bira vai aprender ainda o que é licitação. Mas dá o que essa licitação? Ainda tem esses compromissos que... E aí quando eu vou, né, desde quando o Erinaldo entrou, que eu fui parar de esporte, né? Que, por sinal, até quando o Erinaldo entrou, eu cheguei até a ser convidado, né? A ficar na área de evento junto com o Júlio Bari. Mas aí, na época, Luiz Mário não aceitou que eu ficasse lá, né? Não aceitou, como o Erinaldo também estava entrando ali, porque o Erinaldo chegou até a conversar comigo, para ficar lá, como funcionário até. E nada demais. Eu acho assim, todo prefeito que ele tem o dever dele de fazer a mudança dele. É normal, né? Não é obrigado você entrar e manter Bira. Não é obrigado. Então, Bira vai ficar como funcionário, já que ele é efetivo, né? E ele chegou até a conversar comigo para ficar junto com o Júlio Barros na época. Mas aí o Luiz Mário não aceitou, né? Aí veio o Helder também que... o Luiz Mário é muito ligado a Helder, né? Helder não ia deixar de ser por Luiz Mário para ser por mim, nunca. Até porque tem essa questão política de fazer o trabalho político que eu não faço. O meu trabalho político é fazendo gestão, eu já falei. Né? E aí o Erinaldo também estava naquela situação que todo mundo sabe em Camaçari, e não tinha ainda aquele poder, né, de ser prefeito, dizer, não, eu quero assim e vai ser assim. Isso é fato. É tanto que, na época, ele me chamou. E por que na hora de ir para a secretaria, quando o Luiz Mário, ele não tinha Bira, chama Bira de novo aí. Vai, Bira, aconteceu isso e isso, não. Ele pediu a Gama, que era assessor de Helder, não era nem nada, era assessor de Helder. Não era secretário de governo, não. Gama chama Bira e manda se apresentar a Rui, que era o secretário na época, Rui Magno, né? Sim, Rui, sim. De fato, logo de cara adorou, porque eu sempre também fui da área de esporte, né? Sempre gostei do negócio de esporte, então é uma área também que eu tenho
um certo conhecimento. Então, o Rui adorou, porque a gente foi para lá e fez um grande trabalho. E aí, Gama manda me chamar. Aí, cheguei, Bira, com tantos anos de prefeitura, chega na porta de Gama, Gama pergunta, quem é você? Imagine. Aí é dose, né? É porque, na verdade, Gama... Quem é você? Aí eu também eu fui bem, eu sou Bira Chinelli, tenho 30 anos de prefeitura, eu vim falar com quem? Também fiz de conta que não sabia quem era. E Gama teve... Se presente a Rui foi quando... Por isso que rolou muito aquele negócio de ser forasteiro, né? Dizer que ele não era daqui, rolou muito essa crítica, né? Por causa desse detalhe, né? Depois, hoje ele já conhece Camaçari bastante aí, né? Mas na época... Então, quando não se conhece, pergunta, né? Imagine, você com 30 anos de prefeitura, o trabalho que a gente tem no município, conhecido por toda uma população, né? O cara chega na sala e pergunta, quem é? Aí também eu não perdi a coisa, eu sou Bira Chinelli, tenho 30 anos de prefeitura, eu vim falar com quem mesmo? Aí apresentou a Rui, aí também a gente começou a fazer o trabalho, mas assim... A área de esporte também, como é uma área... Camaçari é grande, né? Se você não tiver um compromisso, se você não tiver uma boa vontade, se você não tiver uma sensibilidade, se você não entender que a área de esporte hoje é uma área que pode muito ajudar a administração a tirar o menino da rua, se ele não entender isso, ele não vai para lugar nenhum. Né? Que é a área de esporte. E o que você acha hoje, por exemplo? Como é que está assim? Está andando, os projetos estão chegando? Não, eu acho que essa é a questão da Secretaria de Esporte, quase tudo é secretaria. É um primeiro ano de governo, orçamento ainda do outro governo, né, contratos sem poder usar ainda alguns contratos, né, teve que permanecer algum para a máquina não parar. Enfim, é um ano do que a gente começou a falar antes. É um ano de acomodar fulano, é um ano de Bira aprender a fazer isso, é um ano de tudo. Então, teve essa dificuldade. O que a gente fez foi apoiar vários campeonatos, principalmente o futebol, né, que a população, independente da prefeitura fazendo ou não, a população faz. Mas o que a gente fez? A gente foi, na maioria dos campeonatos, apoiou, com um grosso até de uma arbitragem, que é a maior despesa do campeonato, é a arbitragem hoje. Né? E a gente deu esse apoio em vários campeonatos, não só daqui, como também da Orla, né, na questão da arbitragem, na questão do acompanhamento. Eu, por exemplo, quase todos sábado, todo domingo, eu estou nos campos, aqui, a Orla, acompanhando, marcando presença. E nas finais, que a gente vai e faz uma festa bem diferente, né? Festa com desfile, com hino, com fogos, alguns até com bandas, para dar uma final diferente, dar uma coisa, já que a gente não fez aquilo que deveria fazer, né, coisa completa, de uma atenção, pelo menos, essas finais. Né? E aí, se preparando, se organizando, para que agora adiante a gente tenha a questão agora do orçamento, que é liberado, acho que agora em fevereiro, né? Para que a gente possa fazer um trabalho melhor, não só o futebol. Porque tem uma modalidade que não acaba. Porque ontem mesmo a gente fez uma reunião lá com a equipe técnica que a gente tem lá para discutir isso. O que é que a gente quer agora para 2026, né? Com várias modalidades. Colocar a atividade de futebol de salão, o futevôlei, o basquete, a corrida, o bicicross, que tem um potencial muito bom em Camaçari e poucas pessoas conhecem, né? Que é o bicicross, sempre teve. Que teve aqui, hein? Fábio Drex, ele foi campeão, né? De fisiculturismo. Xadrez, tudo. Ele foi campeão e está classificado, recebeu o PRO, que fala, né? Passou a ser profissional e vai poder disputar a nível mundial. Aí eu perguntei ele aqui, ele disse, não, ninguém... Então, quer dizer... Teve uma época aí, eu não falo nem quem era o governo, mas que teve mais apoio. Que estava funcionando, o Bolsa Atleta, tudo estava funcionando. Então hoje eu não sei como é que está essa questão de Bolsa Atleta, né? Tá ainda em fase de estudo, porque houve também essa questão do Bolsa Atleta, por isso até que parou.
porque teve um uso da Bolsa Atleta e não teve a prestação de conta devida, através de atleta. E aí teve que parar. E como eu falei antes, as coisas mudam. As leis vão mudando, as leis vão apertando. Né? Exatamente. Elas vão apertando. Não é assim, eu vou chegar e tá. Não é. Tem que ser uma coisa bem cuidadosa. Mas tem, a secretária lá tem um advogado que está cuidando disso. Né? De olhando detalhes por detalhe, para ver a questão do Bolsa Atleta, porque a gente vê tantas modalidades viajando e traz bons resultados para o município. E o que foi que a gente ajudou? Em nada. Os caras vão bolso próprio, vende alguma coisa. E traz resultado mesmo. É em cavalo, é em bicicleta, é em moto, é luta. Você vê agora mesmo, tem um filho de Zinho do boxe, né? Sim, o cara é campeão brasileiro da categoria dele. Aí, enfim, acho que a gente está nesse trabalho da preparação ainda, né? Eu espero que agora, esse ano, que possa ter um orçamento, que a gente possa trabalhar. E como eu falei antes, né? Se essas modalidades ir para a rua, né, tudo, o vôlei, o basquete, tudo, tenho certeza, porque hoje a cabeça do jovem está vazia, né? Você faz um campeonato sábado à noite, os 46, você vê como a praça enche. Onde é que estaria aquelas pessoas naquele momento? Ninguém sabe, mas estaria ocupado com esporte. E também aquece o comércio local, né? Você vê a praça lotada de gente porque está tendo ali partidas, como vai ser sábado agora, o início do campeonato municipal vai ser sábado agora, a partir das 17 horas. Quer dizer, o comércio ganha com isso, a população, aquela classe, já está ali ocupada com aquilo ali, não está com a mente vazia, em um lugar errado, no espaço errado. Então, se a gente colocar essas modalidades na rua, com basquete, com vôlei, eu não tenho dúvida que a gente vai amenizar e muito essa questão do jovem estar aí na rua. Né? Tem aquela música do Titãs, né? Que fala, a gente não só quer comida, não sei o quê, a gente quer teatro, balé, quer isso, quer aquilo. Isso é uma obrigação do Estado promover essas atividades, porque você tem municípios aqui no Brasil, cidades, que são um exemplo de cultura, de tudo. Os caras de esporte, Eu cheguei em Porto Alegre para levar uma equipe daqui para disputar um campeonato, na época eu tinha academia e tal. A gente estava lá no Sojipa. Se alguém quiser pesquisar sobre o clube Sojipa, em Porto Alegre. Rapaz, lá é muita coisa dentro de um clube, né? São de descendentes de alemães lá. E aí tem os galpões, né? Por exemplo, tinha um galpão que era só de vôlei. Eu estava olhando lá e vi umas moças grandes, né? A gente chegou na arquibancada em cima, um galpão mesmo. E aí estamos assistindo um treino deles lá, né? Que a gente passou uma semana lá. Aí, quando eu desci para conhecer o pessoal, as meninas desse tamanho, quantos anos você tem? 13 anos, 14 anos. Quer dizer, o pessoal, né? E aí eu fui para um galpão que estava treinando lá. Eu tenho até foto disso. Como é? Daiane, que foi campeão de aquelas danças artísticas lá. Sim. Uma escurinha, né? E aí eu vi um monte de loirinha, gente branca e tal. Daqui a pouco chegou ela, aquela menina, ficou mesmo. Aí eu falei para Marquinhos, né? Falei, rapaz, aquela menina ali, ainda falei assim, né? Dança ritmo, né? Deve ser muito boa no que faz, para estar num clube desse aqui, que só tem branca. Aí, rapaz, quando a menina começou a saltar lá, aí fui lá tirar foto. Dança ritmo, né? Aí eu falei para a professora dela, eu disse, essa menina aqui pode ter certeza que ela vai ser, já é um fenômeno pequena. A mãe dela dizia que ela subia nos guarda-roupa, ficava pulando em cima do guarda-roupa. Era entendeu? Já tinha tendência. Já tinha. Então a gente vê os lugares que eu fui, que eu conheço no Brasil, bem diferente. Aqui melhorou de um tempo para cá, de uns, né? Vamos dizer, de 2000 para cá começou a ter mais apoio. Mas ainda falta muito. Se você viajar e for para outras cidades aí, você vê cidade aí que não quer saber de governo federal, não, eles mesmos fazem, eles vão lá e fazem. Em Foz do Iguaçu, onde eu morei por aqui, se você acompanhar, tem a Itaipu Binacional, né, que meu pai trabalhou lá, se aposentou lá na época. Tem um irmão que está lá ainda, o mais velho. E se você vê as Olimpíadas, eu participei de várias Olimpíadas lá que tem todo ano, sabe? Que a própria Itaipu faz.
que é uma coisa de doido, velho. De ciclismo, tudo que você imaginar tem, e tem professores pagos pela Itaipu para poder fazer o treinamento das pessoas no bairro, na cidade. Tem um sistema lá fora do comum. Tinha meninas de canoagem aí que fizeram uma pista de canoagem, aquelas que dessas em barreiras, aquele, né? Que a pessoa com aquela canoa chega a virar assim e tal, faz aquele negócio todo. É. Fizeram uma Canoagem. pista e ela disputou o Mundial aí, tudo, Olimpíada. Tem a então eles dão modalidade. apoio. Então a gente precisa evoluir, porque a cidade de Camaçari, ela tem estrutura financeira. Falta agora botar isso em prática, criar a estrutura mesmo. É o que eu falei, né, usufruir, antes. Eu acho que nossos gestores, de um modo geral, né, não é só o prefeito, é todo mundo, é prefeito, é deputado, é secretário. Quando ele cai em uma área dessa, ele tem que ter essa sensibilidade. A gente né? está muito superficial. A gente tem que ter esse entendimento por exemplo, olha só. que as coisas tá aumentando a questão da juventude. Se a gente não procurar meios para isso... Agora mesmo, olha um exemplo do como é que está. A gente está muito abaixo do que a gente deveria estar. Saiu nas redes sociais o pessoal reclamando muito de lixo nos bairros, nos lugares. Tudo. Beleza, isso aí acontece. Aí a prefeita, eu vi hoje de manhã, ele em uma rua, com o pessoal trabalhando atrás, limpando, e ele falando disso. Olha como é, o negócio está sendo um discurso de coisas mínimas. A gente tem que discutir. Chegou o ponto do prefeito fazer matéria, negócio de um lixo. E não precisava disso. E nem é para isso, né? Nem é. Para que tem um secretário? Porque... A gente devia estar discutindo isso que a gente está discutindo aqui. Né? Coisas maiores, sonhar alto, pensar lá em cima. Eu, na minha cabeça, acho que o prefeito ele tinha que ter uma condição, né? A minha opinião é de ser um prefeito, estar ali com os secretários da confiança dele e que ter atendente, para dar justamente essa condição dele fazer esse tipo de observação. Sentar na mesa, é o que eu falei na estante aqui. O evento começava, eu ficava em uma sala e às vezes saía para a rua para corrigir as coisas. Acho que é a mesma coisa do prefeito. Né? Ele tem que ter secretariado, assessores e coordenadores nessa condição de fazer esse trabalho, que dê essa condição ao prefeito de sair, olha. Ou então passar um tempo lá na mesa, vendo, bom, isso aqui funciona dessa forma. Mas se o prefeito hoje, ele tem que sair para ir ver um lixo, para ir ver... Camaçari hoje já está em uma situação que não está mais para você trabalhar dessa forma. Camaçari, a coisa vem crescendo e parece que não tem um acompanhamento nesse crescimento. Camaçari já está em quase 320 mil habitantes. Já está em 210 mil eleitores. Imagine. Olha, se você pegar, por exemplo, hoje nós temos um monte de gente que está na política ainda, na parte de administração, e que nessa questão de internet, o meio digital, eles são analógicos ainda. Sabe? Em ficar... debatendo e se preocupando, primeiro porque não criou o mecanismo para não chegar a esse ponto, tem que criar, né? E trazer debate mais sério e mais proveitoso para a população. Então você tem que conduzir, por exemplo, se o prefeito está na frente de um município e ele conduz o debate, mas aí ele não está conduzindo, aí o pessoal que está levando a ele tem que debater e mostrar e falar que está trabalhando, que está fazendo aquilo. Entendeu? Porque não tem o domínio também da parte digital, que hoje é fundamental. Quem quiser